Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 1 a seguir, até o versículo de número 6, até o versículo de número 7, melhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. O ventilador está furioso. Livro de Atos, capítulo de número 8, verso 1, e os versículos seguintes. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe diziam, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Amém? Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, nós somos gratos a ti pela oportunidade de estarmos na tua presença. E te pedimos, Deus, nesse momento que o teu Espírito fale aos nossos corações nesta noite. Senhor, que o nosso coração seja levado cativo em cativeiro a Ti, que a nossa mente, Deus, seja levada cativa à Tua presença, e que nada, Senhor, que seja vão e passageiro, consiga roubar a nossa mente de Ti nessa noite. Pelo contrário, Deus, comunica ao nosso intelecto a Tua vontade. Comunica, Senhor, ao nosso coração a Tua vontade, que o Teu nome seja glorificado através da Tua palavra, em o nome de Jesus, amém e amém. Já faz algum tempo que o texto de Atos 8 está no meu coração, e aí eu vou para Atos 9, depois volto para Atos 4, passo por Atos 5 e não vou em Atos 8. Porque no capítulo de número 8 de Atos, talvez é a fase mais difícil da igreja. E essa fase se inicia no capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que os apóstolos, estando focados no ministério da palavra e no ministério da oração, se veem o trabalho do Senhor aumentar. E Pedro, reunindo os apóstolos, diz: olha, não é bom que nós deixemos o ministério da palavra a fim de que sirvamos as mesas. Estabelecendo-se um concílio, eles decidem entre eles que se levantem dentre os homens que ali estão 7 homens, para que estes homens cuidem do ministério cotidiano, visitando os órfãos e as viúvas. E a Bíblia diz que se levanta naquele dia 7 diáconos por unanimidade do povo.
E os diáconos levantados naquele dia deveriam ter algumas características. E a Bíblia vai dizer que as características imputadas aos diáconos era de que fossem cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e de bom testemunho entre o povo. E são erguidos os 7. E dentre os 7 diz a Bíblia que um deles se destaca. E este um se destaca porque ele não fica preso ao ministério cotidiano. Ele vai dar testemunho da palavra de Deus e pregar o evangelho. E a Bíblia diz no capítulo de número 6 que pela vida de Estevão eram feitos grandes sinais e maravilhas. A ponto de Estevão, o diácono, ser interrogado pelo sinédrio, preso e apedrejado. E diz a Bíblia que após Estevão ser apedrejado, no texto em que lemos, um homem chamado Saulo, que aparece no capítulo de número 7, sai por Jerusalém, cumprindo a lei, prendendo homens, prendendo mulheres, encerrando-os no cárcere, e diz a Bíblia que grande perseguição é feita contra a igreja. Dentro desse mesmo contexto, a Bíblia vai dizer que a igreja espalha-se. A igreja sai de Jerusalém e começa a percorrer o território próximo a Jerusalém, vizinho a Jerusalém, e aparece no texto o alvo da nossa pregação nessa noite, o diácono Filipe. E Filipe aparece no texto, diz a Bíblia, que pregando a palavra em Samaria. E eu quero fazer algumas ressalvas acerca do ministério de Filipe, do ministério de Estevão aqui. A primeira ressalva que eu quero fazer é que não fazia parte da função, não fazia parte do ministério deles, não fazia parte da missão instituída a eles pela igreja pregar o evangelho. A função, a missão, o fundamento organizacional da igreja da época disse: a função de vocês é servir mesa, visitar as viúvas e visitar os órfãos. Vocês não precisam se preocupar com o ministério da palavra. E para alguns isso é um alívio. Para alguns isso é um alívio. Porque tem gente que pensa que não precisa se preocupar com o ministério da palavra. Tem gente que entende que o ministério da palavra é para o pregador, é para o pastor, é para o evangelista. Mas para Estevão e Filipe isso era um peso. Enquanto alguém lhes dizia: não precisa se preocupar com o ministério da palavra, e mesmo com a igreja sofrendo intensas perseguições, eles pregavam a palavra de Deus. Eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que grande perseguição é feita de modo que a igreja se dispersa. E nesse momento que a igreja se dispersa, a Bíblia diz que fica em Jerusalém somente os apóstolos. Mas aqueles que se dispersam por todo lugar que vão, anunciam a Cristo. Aqueles que se afastam de Jerusalém, por todo lugar que percorrem, eles insistem em pregar a Cristo. E parece-me que o Senhor busca entre eles um homem para pregar em Samaria. Parece-me que entre eles o Senhor busca um homem para anunciar o evangelho em Samaria.
E deixa eu lhes dizer, nessa noite a campanha de oração foi boa. Foi ótima. Aí o pastor hoje pela manhã me disse, não, acho que o povo está orando demais. Porque tivemos 5 dias de campanha de oração, aí passa a campanha de oração, parece que o vento bate, a fé esfria. A fé desfalece. E a Bíblia diz que mesmo em meio à perseguição, o Senhor busca um homem para usar. E deixa eu lhes dizer, o Senhor ainda procura um homem para usar. O Senhor ainda procura alguém disposto a ser usado por Ele. E o que é interessante é que a perseguição está quebrando no lombo da igreja. A igreja está sendo perseguida, mas dentro da igreja ainda tem aqueles que insistem em ser usados por Deus, mesmo através da perseguição. Ainda tem aqueles que insistem em permanecer na presença de Deus. E é nesse momento, me perdoem, que Deus faz separação. É nesse momento que Deus separa os homens dos meninos, os homens das crianças. No momento que a espada está posta sobre a igreja, acabou de morrer um diácono apedrejado e levanta outro diácono dizendo, eu vou continuar pregando o evangelho. Hoje eu conversava com o pastor e nós dizíamos, o inferno tem se levantado contra a igreja de forma veemente, a ponto de usar a própria igreja para combater contra a igreja. O inferno tem se levantado contra a igreja de forma tão veemente que a própria igreja tem combatido contra a igreja, lutado entre si, dividido entre si. E nesse tempo de guerra, Deus procura um homem. E o homem que Deus levanta não é apóstolo. Porque Deus não procura um apóstolo. Deus procura um homem. O homem que Deus levanta não é um líder da igreja, porque Deus não procura um líder da igreja. Deus procura um homem. O homem que Deus levanta não é líder de departamento, porque Deus não procura líder de departamento. Deus procura um homem. O homem que Deus levanta não é líder de nada, ele não lidera nada. A função dele é servir mesa, visitar órfão e visitar viúva, mas Deus não procura um líder, Deus procura um homem. Irmão Paulo, o que é que você está dizendo? Tem gente que diz, eu não vou me comprometer porque eu não sou nada. Deixa eu lhe dizer, é você que não é nada que Deus está procurando mesmo. Jesus diz para a mulher samaritana, chegará o tempo, chegará o dia, João 4:24, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus procura tais que assim o adore. Deus não está procurando um líder, Robson, Deus está procurando um homem. E a gente tem a mania de dar desculpa. Senhor, eu não sou. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não dou conta. Senhor, não é comigo. Felipe, não. Não é comigo, mas eu vou. Não tenho nada a ver, mas eu vou. Eu posso morrer, mas eu vou.
o evangelho não sairá da minha boca. Aí a Bíblia diz que através de Filipe eram feitos prodígios e maravilhas, e muitos daqueles que tinham um espírito maligno, ao verem Filipe, clamavam com grande voz, e os espíritos malignos deixavam eles, e grande alegria havia naquela cidade por causa de Filipe. O Senhor não quer o homem mais eloquente. O Senhor quer alguém disposto a ser usado por Ele. O Senhor não quer alguém que saiba pregar. O Senhor quer alguém que esteja disposto a ser instrumento nas mãos dEle. O Senhor não quer alguém que saiba orar. O Senhor quer alguém que esteja disposto a ser usado por Ele, a experimentar a sua instrumentalidade na sua vida e experimentar cada vez mais de Deus. O Senhor não quer um apóstolo, o Senhor quer um homem. Nós como igreja temos temido. Nós como igreja ficamos receosos em ser usados por Deus. Porque nós dizemos, se eu me permitir fazer, eu serei alvo de críticas. Se eu me permitir fazer, eu serei alvo de retaliações. Se eu me permitir fazer, eu serei alvo de perseguição. Se eu me permitir fazer, eu serei alvo da perseguição do mundo e às vezes da perseguição da própria igreja. Agora, por favor, comigo, imagine a cena. Capítulo 7, a Bíblia diz que Estevão está dando testemunho perante o Sinédrio. E tendo dado testemunho diante do Sinédrio, ele testemunha a respeito de Cristo. E a Bíblia diz que os homens rangiam os dentes contra ele. E depois pegaram-no à força e lançaram para fora. E tendo lançado para fora, o apedrejaram. E diz a Bíblia que Estevão, fixando os olhos no céu, viu o céu aberto e Jesus assentado à direita de Deus. E enquanto era apedrejado, ele dizia: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, não impute este pecado a eles. Em tuas mãos eu me entrego totalmente para morrer por tua causa. E a Bíblia diz que pegando alguém as vestes de Estevão, deposita aos pés de Saulo. E este Saulo, movido de grande impiedade, começa a trabalhar contra a igreja. Começa a trabalhar contra a noiva de Cristo. E é interessante que parece-me que o momento não é momento da igreja avançar. É momento da igreja se deter. É momento da igreja recuar. É momento da igreja ficar aflita. Mas eles estão debaixo de uma promessa e debaixo de algo tão poderoso que está lá em Atos 1, no verso de número 8: e descereis sobre vós a virtude do Espírito, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e até nos confins da terra. E eles estão debaixo de tanto
poder e de tanta autoridade que nem o sangue de um diácono é capaz de deter a igreja, nem a morte de um deles é capaz de deter a igreja, nem a injúria de todo o Império Romano é capaz de deter a igreja, nem a perseguição da religião é capaz de deter a igreja, porque eles estão debaixo de tanto poder e de tanta autoridade que eles só conseguem ver uma coisa: o céu aberto. Só conseguem vislumbrar uma coisa: o céu aberto. E esse texto dá tanto tempo no meu coração, e eu digo que eu não posso pregar porque eu não estou pronto para pregar. Por quê? Porque é fato que nós enfrentamos lutas. É fato. Mas na primeira luta, na primeira provação que nós enfrentamos, parece que o céu se fecha. Aí, como disse Leidiane, a gente já não quer orar mais. A gente já não tem força. Fica os crentes cocados dentro da igreja. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. A gente não tem energia. Fica o crente que só vai no empurrão. Você tem que empurrar ele, tu tem que lembrar ele toda semana que tem consagração. Você tem que lembrar ele toda semana que tem culto domingo. Ele sabe, mas se você não convidar ele para o culto, ele não vem. Mas Estevão, sendo apedrejado, consegue ver os céus abertos. E eu me pergunto, que tribulação é essa que nós vivemos, que a primeira coisa que se fecha é o céu, e a primeira coisa que deixamos de ouvir é a voz de Deus. Ainda tem alguém que diz: eu não ouço a voz de Deus, Deus não fala comigo, Deus não fala com você, muito talvez porque os seus joelhos não se dobram. Deus não fala com você, muito talvez porque a sua Bíblia está fechada. Deus não fala com você, muito talvez porque você vem para o culto e não abre o coração para que Ele fale contigo. Deixa eu lhe dizer, Deus procura um homem. Deus procura um homem. Deus procura uma mulher que mesmo com as tribulações da vida persista em servir. Nós fazemos parte de uma geração tão fraca. Nós fazemos parte de um povo tão fraco, e eu me incluo nisso. A gente é tão fraco. A gente é tão debilitado espiritualmente, que a gente dobra os joelhos para pedir. E todos os dias tem sangue derramado nas ruas dessa cidade. E nós não oramos por ela. E Jesus chorava sobre Jerusalém. Todos os dias aumenta-se prostituição, alcoolismo e os crimes nessa cidade. E nós vivemos, me perdoe, orar é ótimo. A campanha de oração foi maravilhosa. Mas nós vivemos de um oba-oba, que dura um pouquinho, quando a gente vai ver, o fogo apagou. A nossa vigília foi ótima, foi maravilhosa. Mas depois da vigília parece que quem foi, não todos, mas a maioria, se afastou. A campanha de oração foi maravilhosa. Nós pudemos sentir a presença de Deus.
Mas nós não podemos permitir que a presença de Deus fique no nosso meio só durante os nossos movimentos, só durante o nosso oba-oba. Não, Jesus não chamou uma igreja para ser uma igreja de movimento. Não, a igreja que recebe poder em Atos 2, quando é lá em Atos 3 está pregando, quando é Atos 4 está presa, quando é em Atos 5 está curando, quando é em Atos 6 está levantando obreiros, em Atos 7 está morrendo obreiros, em Atos 8 está pregando de novo, em Atos 9 está sendo perseguida, em Atos 10 está batizando, porque o poder do Espírito Santo permanece sobre a igreja. O poder do Espírito Santo permanece. O poder do Espírito Santo permanece. A igreja de Cristo, Wanderson, não é uma igreja que precisa cantar para se alegrar. Não. Capítulo 8, verso 8. Havia grande alegria na cidade por causa de Filipe. No versículo 7 vamos saber porque havia grande alegria, porque ele pregava a palavra de Deus e os espíritos malignos não resistiam diante da sua autoridade. Ei, o Senhor quer nos dar uma alegria permanente. O Senhor quer nos dar um poder permanente. O Senhor quer nos dar um avivamento permanente. O Senhor quer nos encher de forma permanente. O Senhor quer nos usar de forma permanente. O Senhor quer derramar a sua glória de forma abundante sobre nós. De forma abundante. O Senhor procura um homem. É interessante o desenrolar do texto. E a forma que o contexto do livro de Atos nos leva logo após Filipe ao próprio Saulo, que perseguindo a igreja, o Senhor se encontra com ele no capítulo de número 9. O Senhor conversa com Ananias, um dos profetas da época, e o Senhor diz a Ananias: Ananias, vai até Saulo. Vai até Saulo, Ananias, porque ele está à rua chamada direita, em casa de Judas, se não me engano. Vai até Saulo. Aí a Bíblia diz que Ananias reluta contra Deus e diz: Senhor, esse Saulo não é aquele que persegue, que prende, que mata, que encerra a igreja no cárcere? Aí no versículo de número 15, a Bíblia diz que o Senhor fala a Ananias dizendo: este é para mim vaso escolhido para que vá diante dos reis e anuncie a minha palavra, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Sabe o que é que Deus faz? Deus não olha para a fragilidade de Saulo, para os erros, e Deus não olha simplesmente por uma coisa, porque Deus ainda está procurando um homem para usar. Deus ainda está procurando um homem. Deus ainda está procurando. Deixa eu finalizar aqui. O Senhor Jesus, no seu ministério, ao instruir os seus discípulos, ele os aciona dizendo: os campos estão brancos, a seara está pronta, mas são poucos os ceifeiros da seara. Rogue ao Senhor da seara para que vos envie ceifeiros. Ao dizer isso,
Alguns afirmam que Jesus, na verdade, estava dizendo: ore para que o Deus da seara levante no meio de vós ceifeiros. Deus não quer enviar pessoas novas. Deus quer usar os velhos mesmo. Deus não quer enviar pessoas novas. Deus quer levantar você. Deus quer erguer você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer da sua vida um instrumento poderoso nas mãos dele. O Senhor não quer enviar pessoas novas. A gente tem que parar com esse negócio. A gente dobra o joelho para orar e fica: Senhor, envia, 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 envia. E Deus está dizendo: eu não quero enviar ninguém. Eu quero que alguém se posicione e diga: eis-me aqui, Senhor, use a minha vida. Deus procura um homem. Deus procura um homem. Um homem que mesmo com os afazeres do cotidiano escolheu andar com Deus. Deus procura um homem. Um homem que apesar da tribulação da vida escolheu andar com Deus. Deus procura um homem. Um homem que apesar da iniquidade do mundo escolheu se santificar. Deus procura um homem. Um homem que apesar da sujeira do mundo escolheu não se sujar. Deus procura um homem. Um homem que apesar de toda a aflição da igreja, apesar da debilidade da igreja desta época, escolheu ser fiel a Deus. Deus procura um homem. Se coloque de pé. Eu tenho orado ao Senhor e durante a campanha, enquanto orávamos, no último dia em que deveríamos orar por um avivamento, em que deveríamos orar por um renovo espiritual, enquanto orava, eu falava com Deus e dizia: Senhor, mas Jonathan Edwards orou por um avivamento. E o avivamento que ele esperava não veio. Senhor, Billy Graham orou por um avivamento e profetizou um avivamento por muito tempo, mas o avivamento que ele esperava não veio. Eu dizia: Senhor, John Wesley orou por um avivamento, esperou um avivamento por muito tempo, mas o avivamento que ele esperava, Senhor, não veio. Senhor, quantos homens, quantas mulheres se dobraram perante o Senhor e clamaram por um avivamento, e o avivamento esperado não aconteceu. Senhor, os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil oraram por um avivamento, e o avivamento esperado não veio. E hoje, Deus, mais uma vez nós oramos por um avivamento. E eles, Senhor, pelo menos experimentaram algum avivamento no tempo deles. E nós não temos expectativa nenhuma. Porque nós somos inconstantes. Nós não temos expectativa nenhuma. Porque hoje oramos, amanhã murmuramos. Nós não temos expectativa nenhuma. Porque hoje estamos firmes, amanhã estamos fracos. Aí o Senhor começou a falar ao meu coração e dizer:
Billy Graham orou por um avivamento e o avivamento esperado não veio, mas Billy Graham experimentou de mim aquilo que ele buscava. John Wesley orou por um avivamento e o avivamento esperado não veio, mas Wesley experimentou de mim aquilo que ele buscava. Edwards orou por um avivamento e o avivamento esperado não veio, mas Edwards experimentou de mim aquilo que ele buscava. Irmão Paulo, o que é que você está dizendo? Mesmo que os outros não experimentem, aquele que se puser perante o Senhor experimentará dele aquilo que há de mais profundo e verdadeiro. Mesmo que a igreja não experimente, um homem experimentará. Mesmo que a igreja não prove, um homem que se colocar na presença de Deus provará. Mesmo que não haja em grande massa um avivamento, um homem que se colocar perante o Senhor experimentará. O Senhor diz ao profeta Ezequiel, eu busquei um homem que estivesse perante mim, que tapasse a brecha do muro e que orasse por essa cidade. Eu busquei um homem, e nessa noite o Senhor busca um homem, o Senhor busca uma mulher, o Senhor busca alguém que queira experimentar a presença dele como ninguém jamais experimentou. O Senhor busca alguém. Feche os seus olhos. Eu não sei se você vai dizer, eis-me aqui. Eu não sei se você vai dizer, eis-me aqui. Eu não sei se você vai dizer, Senhor, a minha vida pertence a Ti. Eu não sei se você vai dizer, ou se você vai continuar vivendo da forma que você quer viver. Eu não sei se você vai continuar dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu não vou. Ou se você vai dizer, Senhor, eis a minha vida em Tua presença. Eu estou aqui, usa-me, Senhor. Eu quero ser Teu instrumento. Eu quero, Senhor, ser como flecha nas Tuas mãos. Atira-me, Senhor, para longe. Eu não sei o que você vai dizer. Mas você pode nessa noite continuar dando desculpas. Você pode nessa noite continuar achando desculpas. Você pode nessa noite continuar achando meios de fugir daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ou você pode se entregar na presença dEle. Eu quero orar por você e logo em seguida o Ministério de Louvor irá cantar. Feche os seus olhos. Senhor, nós Te louvamos, porque nós cremos que a Tua palavra é poderosa. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é viva, é eficaz, é penetrante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Mas, Senhor, nessa noite nós não queremos que a Tua palavra entre nos nossos ouvidos e saia sem cumprir o propósito para que foi enviada. Pelo contrário, Senhor, nós queremos ser convencidos por Ti nessa noite. Senhor, é bem verdade que o Senhor ainda procura dentre nós alguém que esteja disposto a ser usado. E esse alguém, Senhor, talvez não pregue bem, talvez não fale bem, talvez não tenha uma voz bonita, talvez, Senhor, não tenha, Senhor, um desejo contínuo e intenso de orar, mas, Senhor, nessa noite, se dispõe em estar na Tua presença. E por causa, Deus, dessa disposição, eu Te apresento esse servo Teu. Eu Te apresento essa serva Tua. E Te peço, Deus, nós já chegamos agora à metade do ano. E na metade do ano, nada fizemos. Nada fizemos. Tivemos, Senhor, alguns bons momentos no ano. Tivemos, Senhor, alguns bons dias no ano. Mas nada fizemos pela Tua causa. Mas eu Te peço, Senhor,
diante de tudo aquilo que entregamos em tuas mãos nos 5 dias que se passaram de oração, diante, Senhor, de tudo aquilo que entregamos em tuas mãos durante esses 5 meses que se passaram, eu te peço, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, Senhor, a notifica. Na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Levanta, Senhor, do meio de nós um homem, uma mulher que esteja disposto a te servir e te adorar em espírito e em verdade. Senhor, para os próximos 6 meses do ano, eu te peço, Deus, nos dá uma grande colheita de salvação. Eu te peço, Senhor, nos dá uma colheita de almas nessa cidade. Nos dá, Senhor, uma colheita de vidas nessa cidade. Senhor, entra dentro da casa dos teus servos e salva, Senhor, as nossas famílias. Eu te peço, Senhor, nos dá uma colheita de salvação nesta cidade, Deus, e derrama sobre nós o poder do Espírito Santo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.